Você já percebeu que quase todo grande herói da cultura pop segue basicamente o mesmo padrão? Ele vem do alto, tem um pai distante, recebe uma missão, se sacrifica pela humanidade e depois ele é visto como a esperança do mundo. Pois é, agora deixa eu te perguntar, e você te lembra quem? Quem você acha que esse aí tá te lembrando? Vou te falar um personagem, o Superman. E muita gente olha pro Superman e pensa o seguinte, é só um personagem da ficção. Mas hoje eu vou te mostrar que o Superman não é só isso. Tem muito mais coisa dentro da origem dele. E são coisas que talvez você nem sabia que existiam. E pra começar, eu quero te levantar um questionamento. Dois, na verdade. Então presta atenção. Você acha que Jesus inspirou o Superman? E o segundo grande questionamento. Se os dois caíssem na porrada, quem você acha que ia ganhar, hein? Imagine Jesus ir lutando com o Superman, tanto que ia ser doido. Então fica até o final que com certeza, depois desse vídeo, vai mudar a sua visão sobre o Superman. Sobre filmes de super-heróis e talvez até sobre Jesus. Então sem enrolação, chega, bora! Quem é o Superman na final? Antes de qualquer coisa, a gente precisa primeiro abordar a origem do Superman. Ele foi criado em 1938 por Jerry Siegel e Joe Shuster. Eles eram dois jovens judeus, filhos de imigrantes, e eles cresceram em um contexto de perseguição, crise e medo do avanço do nazismo. A ideia deles não era querer criar só um personagem forte o bastante. Eles queriam criar um símbolo de esperança para as pessoas, principalmente, obviamente, o seu povo judeu, que passava esse tipo de coisa lá naquela época. Originalmente, o Superman ele foi inspirado em alguns personagens bíblicos. O primeiro foi Moisés, um profeta descrito na Bíblia, que quando ele era bebê, aconteceu uma perseguição lá contra o povo dele no Egito, e ele foi enviado para longe para ser salvo. O segundo personagem é Sansão, que na Bíblia ele é descrito como um homem super forte. O cara chama super força. E a lenda do Golem, que isso aí já era um mito dentro da comunidade judaica. Histórias mesmo, né, na verdade, de um ser de pedra, de argila grandão, que protegia o povo judeu. Só que com o tempo, esse personagem que viria a ser o Superman no futuro, começou a ser um pouco mais moldado. Ele deixou de ser só um homem extremamente forte. Ele literalmente, na sua criação, ele tinha o intuito de ser um salvador para a humanidade no geral. Agora vamos pensar um pouquinho. Superman vem de outro mundo, que é Krypton. Seu pai, Jor-El, envia ele para outro mundo, né, outro planeta, que é a Terra. Ele cresce entre os seres humanos, descobre sua missão, a missão da sua vida, e ele decide usar os seus poderes para salvar o mundo. Interessante, né? Parecido com alguém aí da Bíblia. Olha o que a Bíblia diz pra gente lá em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus vem do alto, né, no caso do céu, ele foi enviado pelo Pai, que no caso é Deus, entra no mundo dos homens, a humanidade, assume a sua missão, que é salvar a humanidade, e ele vive em prol disso. Coincidência? Eu acho que não. Coincidência? Acho que não! Realmente é bem parecido, só que o significado de cada uma das histórias é um pouco diferente. Quando a gente vai assistir os filmes do Superman hoje, na nossa época, eu acho que esse comparativo fica bem mais claro. Lá no filme O Homem de Aço, de 2013, feito por Zack Snyder, que na minha opinião é o melhor Superman de todos, o Superman do Henry Cavill. Cara, o Snyder, ele faz várias cenas que o Superman fica direto com o braço aberto, assim, uma figura messiânica. Tem o sacrifício dele, né, teoricamente, lá, de querer morrer pela Terra, pra todo mundo ser salvo. Nisso ele carrega o peso de todo mundo nas costas dele, porque literalmente, se ele não derrotar Zod e os kryptonianos, a Terra inteira vai se lascar, e ele é rejeitado pelas pessoas, né, cara? É curioso isso aí. Um ser super poderoso veio pra Terra, tá salvando todo mundo, e mesmo assim tem muita gente que tem medo do cara, ou rejeita o cara, desprezam ele por não ser do planeta. E não é só uma coincidência cristã. O próprio Zack Snyder nunca escondeu, ele sempre faz isso na maioria das suas produções, que é essa comparação do fictício com o bíblico. Por mais que ele distorça por ser ateu, e querer várias vezes também fazer de uma forma de deboche ou de ofensa ao cristianismo, mas realmente ele já afirmou isso várias vezes, que sim, é nitidamente uma comparação bíblica, o que ele tenta fazer aí nas suas produções. Quem Jesus realmente é, segundo a Bíblia? Então, Jesus não é um herói fictício como o Superman. A Bíblia vai nos explicar um pouco mais sobre quem é Jesus. Filipenses 2, 6 ao 8. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecendo em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus nunca foi forçado a morrer pela humanidade. Ele não caiu do céu por acidente.
acidente. Ele não foi enviado só para observar a humanidade, ele veio realmente para morrer pela humanidade. Ele se humilhou, deixou de lado a sua divindade, simplesmente para vir aqui para a Terra e salvar a gente, a humanidade. Isso muda tudo, cara. Existem heróis, mas existem salvadores. E Jesus não é só um herói, ele realmente é um salvador, porque ele fez exatamente isso. Se sacrificou para que eu e você realmente fôssemos salvos nesse mundo. Só que vamos ser justos com a história do Superman também. Superman se sacrifica, morre em algumas versões dos quadrinhos, mas ele sempre volta. Sempre tem um novo reboot, né, na história do Superman. Então sim, ele acaba se sacrificando em várias histórias pela humanidade. Só que nunca é definitivo. Sempre tem reboot, sempre tem várias histórias que ele volta à vida. Então ele nunca morre 100% não. Agora, sobre Jesus, Hebreus 9, versículo 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. O sacrifício de Jesus foi único, definitivo, e sendo assim não precisa de uma continuação. E se você tá curtindo o vídeo até aqui, não esquece de se inscrever aqui nesse canal, isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo aqui pra você. Então já se inscreve, sem enrolação, bora voltar pro vídeo. Por que o mundo sempre repete essa história? Pois é, né, cara? Todo herói me parece um messias. Toda história aponta para um herói salvador. Todo tipo de história de quadrinhos precisa de alguém para se sacrificar. Mas por que o ser humano é fascinado por esse tipo de coisa? A Bíblia também te responde. Eclesiastes 3, versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Nem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Cara, o ser humano ele carrega como se fosse um vazio no seu coração. No fundo, ele sabe que tem alguma coisa de errado com ele. É como se o ser humano esperasse que viesse uma redenção para ele. Agora eu vou te contar a história bíblica. Desde Adão, que segundo a Bíblia é o primeiro humano, o primeiro ser humano da criação, houve o primeiro pecado da humanidade. Desde então, de gerações e gerações após Adão, o ser humano carrega de forma hereditária em si mesmo esse pecado original, que é o primeiro pecado da humanidade, quando Adão desobedeceu a Deus lá no Éden. E com isso, corrompeu toda a natureza humana, quando ele fez esse pecado. Então o coração do homem, ele é inclinado para a maldade. E a nossa natureza humana se manifesta por todo o resto do mundo. Por isso que existe tanta maldade no mundo. Porque nós somos os culpados disso. A gente que faz maldade. Então, no nosso interior do nosso coração, cara, a gente sabe que nós somos vilões que precisam de uma redenção. É um sentimento que ronda aqui no nosso coração. Mesmo que a gente não perceba isso. E existe um único herói que pode fazer isso por nós. Esse herói é Jesus. Jesus, meu bebê. Por isso que ele se sacrificou pela humanidade. Ele pagou o preço que era nosso. Estávamos condenados por causa das nossas transgressões, os nossos pecados que estragaram a humanidade. Então Jesus veio e morreu no nosso lugar. Ele nos deu a possibilidade dessa redenção. Então quem copiou quem? A resposta fica clara agora. A criação do Superman não copiou Jesus diretamente, mas com certeza, cara, a criação do Superman é inspirada na história de Jesus. O Superman, ele pode ser um símbolo, mas ele é um reflexo imperfeito do que é Jesus. Porque o Superman tem tanto poder, cara, e mesmo assim ele consegue errar tanto. Como a gente vê várias histórias dos quadrinhos, animações e filmes do Superman errando pra caramba. Mas Jesus é o Filho de Deus, o Salvador real da humanidade e a esperança verdadeira. Colossenses 2,17 diz assim: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. A criação do Superman é uma sombra do verdadeiro Salvador que veio para salvar a humanidade, que é Jesus. Agora, quando você for assistir, seja filmes, animações, alguma coisa que tenha o Superman, não assiste agora como só um entretenimento. Agora você consegue ver algo mais profundo nesse personagem. O que será que essas histórias estão revelando sobre o coração humano? Ou para que tipo de salvador essa história está apontando? E lembra de uma coisa, cara, nenhum herói fictício pode fazer o que Cristo fez pela humanidade. É um herói real. E concluindo, o Superman, ele é interessante. É inspirador, suas histórias são icônicas, mas são apenas histórias. Jesus viveu, morreu, ressuscitou e ele reina. Agora eu quero saber de você. Você já tinha reparado nesse paralelo entre o Superman e Jesus? Comente aqui embaixo. Quem jantaria quem na porrada? Jesus ou Superman, hein? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E se esse vídeo te ajudou a enxergar de uma forma diferente a cultura pop, mais a Bíblia, então já deixa seu like, se inscreve nesse canal, porque virão mais vídeos como esse. Também me segue nas minhas outras redes sociais que estarão aqui na descrição. Lá eu também posto outros tipos de conteúdo. Eu também tenho certeza que vão ser de edificação pra você de alguma forma. E é isso, gente. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou!